E aí, pessoal, beleza? Bom dia. Quinta-feira extraordinária hoje, né? Acho que a claridade aqui tá. Então, eu vou comentar algumas coisas sobre revisão hoje. Agora mesmo vou falar sobre revisão. O que tem acontecido? Como a gente trabalha com isso já tem uns 15, 20 anos, entre 15 e 20 anos, que a gente começou a fazer manutenção de outras velas, a gente foi constatando algumas coisas. Isso pode ser bom aí para você, na hora que eu falar para você sobre isso. Semana passada vieram algumas velas, não vou dar o nome, e essas velas, elas tiveram um resultado ruim na parte da porosidade. A porosidade que a gente faz ali na vela, ela ficou ruim. Como lá em nossa empresa a gente tem um costume de fazer um teste de voo depois de fazer esse laudo. Bom dia, Monique. Depois desse teste a gente foi voar nessas velas e as velas estavam voando muito bem. Mas o que está acontecendo que as pessoas têm condenado a vela quando ela está com a porosidade baixa? Então a gente acabou percebendo que na realidade essas velas que estão com a porosidade baixa, na hora de fazer a trimagem ela está fora de trimagem. O que quer dizer isso? As linhas, né, do parapente, elas têm um hábito, isso já é dito pelas fábricas de linha, que ela tem uma característica de encolher com o tempo. Então a vela está aqui, toda vela tem um bordo de ataque para baixo para poder voar, e quando a pessoa não faz uma revisão, e às vezes só faz a porosidade, que não é certo, essas mesmas linhas, elas acabam encolhendo, elas encolhem por igual, quem deixa guardado, quem vai para a base da nuvem, quem voa perto de praia, quem perto de montanha e lift perto de nuvens. Então a tendência dessas linhas encolher, esquece o tecido. Quando essa linha encolhe, o mais interessante que acontece, quando você vai voar com essa vela, o A e B, onde vem a carga maior, quando você entra em voo, então quando você puxa a vela, o A e B, ele estica pelo seu peso, fazendo com que essas linhas elas voltem para a característica original, mas o C e o D continuam encolhidos. Então o que acontece? Em vez da vela estar voando com um bordo de ataque para baixo, a linha encolhida de trás acaba freando a vela. Aí juntando agora a porosidade junto com essas linhas encolhidas, que aí você só confia na porosidade, mas as linhas estão encolhidas, isso não dá garantia da vela não parachutar, ou levar um colapso e ela demorar a voltar a voar. Quem faz a vela voar a gente está constatando, são as linhas. Aí vai juntar a linha que está trimada, mal trimada, encolhida, com porosidade ruim. Então a vela realmente pode parar de voar voando. Mas quando a gente constatou que essas mesmas velas que estão com tecido porosidade ruim, mas as linhas estavam bem encolhidas, quando nós fizemos teste de carga e colocou as linhas na medida originais, o que aconteceu? A vela está voando. Então, mas na hora de você fazer um laudo, você vai ter que colocar lá que o tecido está ruim. Mas isso não condena a vela. Não sei se consegue entender. Desde que faça a carga na linha. Então, na hora de vender, você acaba desvalorizando um pouco a sua vela por causa da porosidade. Então a porosidade é um termo assim, poxa, a vela está nova, vou pagar bem. O teste de carga, o teste de porosidade deu média, você vai pagar um pouco. Mas isso não impede da vela ser condenada, jogada às traças, sabe?
ela pode ser trocada os painéis de borda de ataque. Algumas pessoas aí faz spray de silicone. Eu não sei do resultado dos silicones que eles usam. Eu, pelo meu tempo de voo, eu posso dizer no passado. Lá no passado, quando a gente começou, realmente as velas estavam porosas, chegava na nossa mão. E um amigo nosso, um piloto, ele acabou passando a resina. Quando ele passou a resina, a gente fazia o teste na boca e não passava. E a vela voava pra caramba. Aí ele, inclusive, montou uma oficina que passava todas as velas porosas, levava para lá, e ele passava lá a resina que a gente não conhecia. Só que durante o período, depois que ele fez isso, lá no passado, aquela resina, não sei como ele fazia, a gente percebeu que as velas começaram a ficar podres, rasgar sozinha. Então aí ele acabou parando, ele acabou falindo na empresa dele, porque esse produto que ele usava não era legal. Eu não sei, não posso julgar os produtos que estão sendo usados hoje. O que pode ser feito é o cara fazer um teste hoje e esperar, ficar botando no sol e chuva e esperar para ver se esse tecido, né, ele apodrece ou não, e qual a velocidade. Eu sei que lá na nossa empresa, como o borda de ataque é o que mais fica usado, desgastado, não de teste de resistência do tecido, tá, pessoal? Mas na porosidade, a gente tem o hábito de trocar esse painel, desde que o restante esteja bom, o restante do tecido esteja bom, a gente troca aquele borda de ataque e tem ficado filé, muita gente aí voando, beleza? Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam se preocupar numa coisa importante que não estão falando, que é a trimagem. A trimagem, às vezes, tem mais valor do que a porosidade. Acabamos de constatar mais uma vez essa semana. As velas estavam porosas, as linhas estavam bem colhidas e eu, pessoalmente, voei nas velas. Tá? E as velas voando bem. Aí o que acontece? Como a gente tem uma escolinha também, a gente botou alguns alunos que não têm muita habilidade para puxar a vela. E a vela ia na cabeça, ele corria e voava lá do morrinho. Não do morrinho, ali da subida dos 30, tá? Então isso é uma coisa para você saber e entender. Uma outra coisa também, toda a revisão geral, ela vê linha, ela vê tecido, ela vê os painéis internos, ela vê costura, ela vê se as linhas estão boas. Vou dar um bizu para vocês aqui. A linha, às vezes, ela está puída, mas a capa está escondendo que ela está puída. Como isso acontece? Às vezes você decola, voar, e você acaba arborizando. Eu aqui peguei uma folha aqui, ó. Uma folha está aqui. Quando você entra numa arborizada com a vela, a linha fica passando assim, ó, nos galhos, ó, passando, vai quebrando e vai passando. Então esse roçamento da linha, às vezes põe a capa, às vezes não põe a capa, estoura por dentro na agressividade, acaba mantendo a capa inteira, mas por dentro a linha está o quê? Puída. Então lá, quando a gente vai fazer o teste de carga, a gente também passa a mão no dedo, no sistema límbico que a gente tem, né, que é a sensibilidade sem ver, a gente passa a mão em cada linha para ver se aquela linha não tem um buraco. Se ela tem um buraco é porque o quê? Lá dentro está estourada e a gente troca. E aí vocês precisam olhar a sua vela e de vez em quando, se vocês não têm maquinário, não querem fazer teste de carga, não querem mandar para fazer uma revisão, pelo menos vocês têm que passar a mão nas linhas da seu parapente, de bobeira, quando vocês estiverem lá, um por um, para você sentir isso, para ver se não tem um caroço ou realmente um buraco, que ali está avisando que a linha não está laminar, mas a capa acaba escondendo o real, beleza? Para resumo disso tudo, o ideal é você mandar para uma empresa de revisão.
todas as fábricas do mundo de 6 a 1 ano, ou 100 horas de voo. Se você, menos de 1 ano, faz 100 horas de voo, o que é 100 horas de voo, pessoal? Não é ficar voando, não. É na escolinha. Você abriu a vela, sabe? Na escolinha, tá puxando a vela na escolinha, isso já é hora de voo. A vela tá exposto ao sol. Isso, o sol, né? Ele agride demais o tecido, as linhas. Uma outra coisa que a gente tem constatado nessas velas porosas que tem chegado aqui é o origami. A gente tem percebido que o origami todo fechado, sem a telinha, ele também está ali junto com essa vela, acompanhando. Outra característica, a gente pergunta, qual foi o último dia que você voou com a vela? Ah, tem 1 ano, tem 6 meses, tem 3 meses. Então, a vela parada num origami lacrado ou numa mochila lacrada, ela não deixa arejar o seu material. E as velas estão ficando porosas. Se você que pouco voa, pelo menos uma vez por semana, você precisa ir num campo de futebol, abrir seu equipamento para arejar. A umidade, ela pode também apodrecer o seu tecido da selete, do seu parapente. O parapente vai ser mais fácil porque ele é mais fino, né? A selete pode demorar mais. Então, regiões aí que chovem bastante, ou você guarda o seu equipamento em um lugar meio úmido, você cuidado que você pode estar desvalorizando o seu produto na hora que você for vender, ou fazer as linhas encolher por causa das umidades. Então, quando você for decolar, ela não vai ter a mesma performance como antigamente, como a original. Então, o que a gente está fazendo? Esse resumão. Falamos de vela porosa voando pra caramba. Estamos falando de que a linha é o maior causador de parachutagem. Falamos que esses dois processos, tanto linha como porosidade, é porque as pessoas estão deixando muito tempo guardado. Uso comum é normal, mas você acelerar o processo de valorizar sua vela, deixando ela guardada 6, 7 meses ou 3 meses, o ideal é pelo menos arejar, inflar a vela, passar vento por cima, por baixo, por dentro, uma vez por semana, né? Eu não estou dando uma regra, eu só estou dando o que está constatando aqui. E é real, tá? Beleza? E eu posso, de repente, se não acreditar, chamar pilotos que estavam com a vela e que ficaram com ela guardada e ver o resultado. E eles falaram, deixei guardado e o laudo deu ruim. Às vezes não é você já compra de outro. Outro detalhe, não compre vela com laudo muito tempo. Porque esse cara, às vezes, guardou e você pega, ele tem um laudo, mas é muito tempo. E isso não vale. Então, baseado nisso, as distâncias do Brasil, né, também para a pessoa fazer o laudo, ele acaba gastando muito mais no transporte e no valor do laudo. Então, o que a gente está fazendo esse início de ano? Começando de hoje, por causa disso, a gente vai fazer as 10 primeiras velas, a gente vai fazer por R$380 um laudo completo, beleza? Claro que se tiver uma linha poída, uma descostura, a gente lá sempre acaba ajudando, né? Não vai botar R$380,10. 300, não, a gente resolve lá no amor para vocês. A gente também tá com um curso de manutenção. O Brasil é grande. Quem voa está vendo. As velas, a Sol agora, né, aqui no Brasil, já falou que em janeiro vai aumentar o preço das velas. Mas baseado no quê? Na reunião que nós tivemos na Europa, agora na Copa Ícaro, que vamos aumentar o produto. Então vai todo mundo aumentar os produtos. Então as velas usadas, elas também vão aumentar o valor, mas desde que você cuide do seu produto. Então não é prejuízo você fazer um laudo na sua vela, mas sim é investimento.
O preço das velas usadas provavelmente vão subir, porque as novas vão subir. Só para você ter ideia, a gente fez já um acordo com 2 empresas europeias para eles montarem os parapentes para a gente. Então o seu parapente que ser comprado aqui na Única, ela vai vir com a mesma qualidade europeia e direto da Europa para seu endereço. E o custo bem menor do que por aí, beleza? Então a gente está com essa, como o Brasil é grande, como voltando aqui, você precisa visualizar, você que está desempregado, você que quer viver do voo, visualizar, olha só, pô, manutenção e revisão dos parapentes vai crescer demais. Fora que cada instrutor está com 5, 6 alunos. Esses alunos vão entrar, eles querem comprar, às vezes nova usada, e vão aí, ó, crescendo. Então vocês precisam clicar aqui embaixo e fazer um curso, uma mentoria de revisão e manutenção. Eu ajudo desde o nome da empresa a uma mentalidade de empresário, porque eu já constatei também que muita gente já fez o curso e não abre a empresa, porque ele acha difícil. Mas está difícil no local. Não, porque ele não tem uma mentalidade de empresário. Empresário, pessoal, tem uma mentalidade. Piloto, ele também tem uma mentalidade. Não pode ter mentalidade de escassez, não consigo, não posso, isso não é para mim. E outro detalhe, não se permitir a viver o extraordinário de Deus nessa terra. A gente vê aqui, como o pastor fala, a gente viemos aqui para tirar onda, pessoal. Mas teremos aflições em alguns momentos. Então, vamos tirar mais onda e viver o extraordinário da terra, tranquilo? Então tá a dica aí, quem não entrou no início, eu gostaria que vocês mandassem esses vídeos para alguns amigos de voo, para eles verem o que eu constatei, para eles poderem fazer e seguir essa regrinha simples, fácil, de ver as linhas e também fazer com que o seu produto dure um pouquinho mais, beleza? Não é arrastar em cimento, não é botar em asfalto, estou falando num campo de futebol, para você inflar pelo menos uma vez por semana, para o seu produto ter uma durabilidade maior e cuidado de deixar muito tempo guardado, beleza? Tamo junto, que Deus abençoe, que Deus seja louvado, né, pela gente, que Ele gosta. E a última dica, se eu passei um conteúdo de valor para você, você precisa transbordar. O que é transbordar? Você encheu de informação, agora você vai passar ou clicar nessa setinha e passar para outros amigos, beleza? Para eles também saberem, igual você soube, tá bom? Deus abençoe e que hoje seja um dia maravilhoso para você. Aliás, ele já é maravilhoso. Você que tem que fazer ele se tornar mais ainda. Deus abençoe a todos aí. Tchau, tchau.